Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bá, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no meu canal, Tia Bá Ministério Infantil. Muitas tias me procuram com dúvidas e hoje eu quero tirar uma delas, eu quero testemunhar para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e espero também poder ajudar a quem tem dúvida, a quem me pergunta sobre este assunto, amém? Muitas pessoas me perguntam assim: Tia Bá, como é que eu sei se eu realmente fui chamada para o ministério infantil? Porque nós sabemos que o ministério infantil não é um trabalho fácil, não é um ministério simples, não é somente eu fui convidada para estar no ministério infantil. Nossa, é tão simples, eu vou aceitar. Não é isso não. Se engana quem pensa que é só isso, que é muito fácil, que você vai no Ministério Infantil, vai olhar as crianças e acabou. Não é isso, meus amores, não é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lembrando que Ministério Infantil não é creche, não é um lugar onde nós olhamos as crianças para que a igreja assista ao seu culto tranquilamente, para que preste atenção no culto sem barulho, sem correria de crianças. Se engana muito, mas muito mesmo. Quem pensa desta forma não é isso, hein? E se você ainda tem dúvidas sobre o que é o Ministério Infantil, aqui no canal da Tia Bá tem uma série de mensagens onde eu falo muito sobre isso, que se chama Crianças, eu me importo. Não negocie as crianças. Mas vamos lá. Muitas pessoas querem saber se foram chamadas ou não, por que foram chamadas para este lindo ministério. Eu mesma ministro crianças há alguns anos, porém eu sou chamada para isto, eu entendo que olhando lá para trás, desde muito menina, desde nova, desde adolescente, quando eu era criança, eu me recordo de ouvir algumas coisas, mas eu nunca dei importância. Por quê? Porque eu tive uma infância muito difícil, muito complicada, conturbada. Então eu mesma não gostava muito, sabe, de crianças. Eu não entendia algumas coisas, eu evitava, ficava um pouco distante, eu tinha poucos amigos, mesmo crianças. Eu me recordo de algumas coisas porque eu vivi algumas dificuldades, então aquilo me fechava. Eu fui crescendo, eu recusava propostas de olhar crianças, eu não tratava elas mal, mas eu não queria, eu não me interessava. E eu sempre fui chamada para olhar os pequeninos, para ficar com os pequeninos. Eu sempre falava: se me der duas tartarugas, as duas vão fugir, então eu não vou olhar, eu não aceito. Eu já vim de outros ministérios aos quais eu não aceitava olhar as crianças, eu não aceitava olhar os pequeninos, eu falava que não era para mim. Mas teve um dia que o Senhor continuou chamando, e aí eu falei: por que não, né? Eu vou tentar, não deve ter nada demais. E foi aí que eu comecei. Mas eu percebi que quando eu fui chamada para trabalhar com crianças, eu percebi algumas coisas no meu coração. Antes disso, eu não queria entrar para o Ministério Infantil, eu não ministrava, mas eu era uma mantenedora do Ministério Infantil. Eu sempre gostei. Eu chegava na igreja, eu já tinha que chegar com uma sacola. Senão, não era eu. Eu não me sentia bem, eu gostava, eu amava. Até porque o meu filho, ele participava do Ministério Infantil, né? Então eu achava que era mais do que justo eu abençoar um ministério que abençoava a minha vida e a vida do meu filho, ao qual ele era muito bem tratado, muito bem ensinado, ao qual eu via frutos. Então, eu era uma mantenedora, todos os cultos eu falava: tia, o que precisa? E também meu filho sempre ofertou no Ministério Infantil. Eu ensinei e também o ministério, né, o qual a gente congregava, trabalhava as ofertinhas com as crianças, então para mim aquilo era o máximo, porque eu via frutos. E aí eu mantinha o Ministério Infantil com muitas coisas, quem sabe, quem me conhece, né, a maioria já sabe, eu sou artesã, então também eu bordava algumas coisinhas, mas eu comprava muitas coisas também, levava doces, materiais, às vezes nem precisava, mas eu sempre me encantava pelas coisas que eu via. Tanto que eu me mudei para a cidade que eu estou hoje, e aí eu fiquei um tempo sem ministério e eu continuei comprando, gente, eu continuei comprando materiais para o Ministério Infantil e eu lembro que foi um tempo que eu chorava muito, porque eu não tinha um ministério para congregar.
E eu falava, Senhor, aonde eu vou entregar esses materiais? Eu preciso de um ministério para congregar, para o meu filho estar contigo. Foi muito difícil o tempo que eu aguardei um ministério para congregar. E aí, quando eu achei esse ministério, eu fui chamada para trabalhar com as crianças. E eu ouvi assim: Deus me mostrou você em oração, tem que ser você. E eu, Tiabá, eu sempre fui muito obediente à voz do Senhor, independente do que Deus falava para mim. Às vezes, gente, eram coisas muito difíceis, mas eu obedecia. No período de transformação da minha vida, o Senhor pedia para mim coisas que para mim eram muito difíceis, mas eu fazia, eu obedecia. Então, quando eu fui chamada, eu falei: se Deus está chamando, Ele quer que eu faça, eu vou servir ao Senhor. Porque antes disso, eu estava sempre em outros lugares, em hospitais, trabalhando com moradores de rua, com casais e muitas outras coisas na obra do Senhor. Mas para mim foi algo diferente, embora eu sabia que eu sempre fui chamada para trabalhar com criança, mas ó, eu fugia, eu falava, eu imagina, não consigo, sou incapaz de fazer isso, eu não vou saber ensinar, eu mal conheço a Bíblia, eu conheço Jesus um tempo, já há alguns anos, mas como que eu vou ensinar uma criança? Se de repente nem o meu filho sabe todas as coisas, eu preciso melhorar como mãe e vinha tudo aquilo na minha cabeça, aquelas dúvidas, aquelas questões, e aí não aceitava, mas nesse dia eu decidi obedecer à voz do Senhor, porque Deus, Ele é Deus quem capacita. E daí eu entrei no Ministério Infantil e fui descobrindo, gente, dentro de mim algumas habilidades. Deus foi me dando visões, mostrando algumas coisas que eu deveria fazer. E aí eu fui entendendo outras. Em pouco tempo de professora eu já fui chamada para ser vice-líder da líder do Ministério Infantil. Após pouquíssimo tempo, ela mudou de ministério, né? Deus tinha outros planos para ela, fui chamada para ser líder no ministério. E Deus me mostrou coisas que eu não sabia sobre liderança, sobre crianças, sobre equipe, sobre muitas coisas. Tinham muitas crianças, gente, tinha muitas crianças. Era um trabalho que eu não sabia fazer, eu tinha muitas dificuldades, mas uma coisa que eu tinha em mente: o Senhor é quem capacita. E eu via e vejo até hoje, a cada dia mais, que o Senhor, Ele vem falando no meu coração, Ele vem ministrando no meu coração, Ele vem me mostrando as coisas que Ele quer. Então eu entendo que é assim que Deus fala, é assim que Deus age. Será que eu realmente fui chamada para o Ministério Infantil? Essa dúvida pairou na minha cabeça durante anos de ministério. Mas anos, longos anos mesmo, vocês não têm ideia. A ponto de eu ligar para pessoas e perguntar: você acha que eu fui chamada para o Ministério Infantil? Porque às vezes eram muitas dificuldades. Eu vivi muitas dificuldades e tenho certeza que eu viverei muitas dificuldades ainda, porque eu não sei nada. Quem sabe é o Senhor que ministra no meu coração. Mas uma coisa que eu acho certo é não desistir. Nós não devemos desistir jamais. Hoje eu sei que eu realmente fui chamada para o Ministério Infantil porque eu vejo os frutos. Eu descobri que através dos frutos é que eu realmente fui chamada para o Ministério Infantil, porque também eu não desisto. Hoje eu sou líder do Ministério Infantil. Passo por inúmeras dificuldades, vocês não têm ideia, porque sendo líder, não sendo líder, as dificuldades virão. Eu terei dificuldades da mesma maneira, elas só vão mudar de nome. É isso mesmo, gente, as dificuldades só vão mudar de nome, mas eu ainda terei as dificuldades. E elas virão inúmeras vezes, de vários tamanhos, de várias formas. Mas elas virão, porque as dificuldades elas servem para nos fazer crescer, nos fazer avançar no chamado, nos fazer ter muito mais intimidade com o nosso Pai. Porque eu entendo que quanto mais dificuldades, mais intimidade com o Senhor eu vou ter. Então, eu sei que é difícil, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que as pessoas elas estão se esfriando, estão deixando as coisas do Senhor de lado, foram chamadas, mas a Bíblia nos diz que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Os escolhidos, eu entendo, eu Tiabá, que são os que não desistem. E eu não desisto, gente, eu não desisto mesmo, independente da dificuldade, da situação, eu não vou desistir. Nós não devemos desistir. Porque Deus, todos os dias, Ele fala no meu coração, Ele me mostra algo, Ele me pede algo, o Senhor tem me dado projetos lindos e maravilhosos, aos quais, gente, eu tenho colocado em prática. Se você quiser saber quais são, está aqui no canal, tem vídeos, tem mais projetos chegando, que eu vou gravar vídeos, e eu falo para vocês,
o Senhor colocou no meu coração? Colocou. Mas você também pode fazer, porque para honra e glória do nome do Senhor Jesus, não tenha receio de fazer as coisas que muitas vezes você vê e sabe que você tem capacidade de fazer, faça. Tiabá tem alguns projetos, pesquisa no canal, faça também. Ai, Tiabá, eu estou copiando. Não, você está abençoando. Neste caso, você está fazendo algo para abençoar. E você, cada dia mais vai descobrir que você foi sim chamado, escolhido por Deus. Não tenha dúvidas, porque o Senhor é quem te capacita, é quem te dá as ideias, é quem te mostra o que fazer. O Senhor às vezes me mostra que eu devo fazer algo que o outro já faz, coisas que pessoas já fazem, que o Senhor quer que eu faça, que o Senhor quer que eu faça para as crianças, no ministério, no meu chamado. O Senhor é assim, meus amores. O Senhor, Ele nos mostra cada dia que realmente nós fomos chamadas e escolhidas para esta grande obra, porque tem muitas crianças precisando ouvir falar do Senhor Jesus, muitas crianças que precisam de mim e de você, porque nós precisamos falar de Jesus para essas crianças. O Senhor, Ele ama essas crianças, Ele quer alcançar cada coração. E ainda existem milhares e milhares de corações para ser alcançados para Jesus. Mas nós não podemos desistir e não podemos deixar que dúvidas estejam aqui, ó, pairando na nossa cabeça e descendo para o nosso coração. Porque quando a semente ruim desce para o nosso coração, isso nos impede de avançar e de prosseguir. Então, se você tinha dúvidas se você foi chamado ou não para o ministério infantil, não tenha dúvidas, porque o Senhor com certeza, através desta mensagem, vai confirmar no teu coração. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão. O Senhor não nos deixa confusos. E eu busquei no Senhor e eu entendi que através dos frutos é que eu fui chamada para o ministério infantil, e através das dificuldades que eu tenho, que Deus tem me feito avançar sobre elas. Por isso que eu fui sim chamada para o ministério infantil. E se você se identifica com o meu testemunho, pode ter certeza que você também foi chamada para o ministério infantil. Se você não desiste, se você ama as crianças, o seu chamado, ama o Senhor, se você continua perseverando, você foi chamada sim, mesmo em meio a dificuldades, mesmo querendo desistir. Se você, não, eu vou perseverar, porque perseverar é maior que desistir. Você foi sim chamado para o ministério infantil, amém? Eu espero que esse testemunho, esta mensagem tenha sido esclarecedor para o teu coração. Que Deus abençoe tremenda e poderosamente em nome de Jesus. Um grande beijo da Tia Vá e até o próximo vídeo.